Bom dia pessoal, mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou ler mais um textinho, que eu sei que a gente adora um textinho, não é verdade? E o textinho de hoje é um texto de dois autores que escreveram, que são, Roberto Ilari e Renato Renato Basso. E é um texto que eu tive que ler no segundo ano da faculdade, ano passado. Foi o primeiro texto que eu tive que ler da matéria de Sociolinguística. E agora a gente vai entrar em Sociolinguística, já não estamos mais falando de Linguística. Eu fiz um vídeo do Antônio Cândido já, porque eu tive que ler ele, então eu aproveitei. Mas agora a gente vai entrar em Sociolinguística, ok? Esse texto ele é muito legal, depois tem a continuação dele, ele tem uma parte 1 e meio que parte 2. Vou ler hoje só a parte 1, que já é meio grandinho. E vamos lá, vocês vão gostar muito desse texto, tenho certeza. Vocês vão aprender muito com ele. Vamos lá, vamos começar. Português do Brasil, a variação que vemos e a variação que esquecemos de ver. Já se disse várias vezes que o português do Brasil é uma língua uniforme. Sua uniformidade foi afirmada e elogiada por pessoas de diferentes formações, escritores, historiadores e linguistas. Mas a uniformidade do português brasileiro é em grande parte um mito, para o qual contribuíram 1. Uma certa forma de nacionalismo e 2. Uma visão limitada do fenômeno linguístico que só consegue levar em conta a língua culta e 3. Uma certa insensibilidade para a variação, contrapartida do fato de que os falantes se adaptam naturalmente a diferentes contextos de fala. Nas próximas páginas, procuraremos mostrar que o português brasileiro não é uma língua uniforme e tentaremos convencer o leitor de que essa ideia, além de falsa, é pouco interessante, porque nos torna incapazes de lidar com situações que afetam correntemente o uso da língua e seu ensino. Partiremos do princípio de que a variação linguística é um fenômeno normal, que, por manifestar-se de várias formas, leva os estudiosos a falar em variação diacrônica, variação diatópica, variação diastrática e variação diamésica. Essas expressões são à primeira vista estranhas, mas um pouco de etimologia mostrará ao leitor que elas são, no fundo, bastante transparentes. Então, vamos começar. Variação diacrônica. Todas as línguas estão sujeitas à variação diacrônica, etimologicamente, aquela que se dá através do tempo. Já vimos que as línguas têm uma história externa, que diz respeito à maneira como evoluem ao longo do tempo em suas funções sociais e em suas relações com determinada comunidade linguística, e ainda uma história interna, que diz respeito à mudança que vão ocorrendo em sua gramática, fonologia, morfologia, sintaxe e em seu léxico. No primeiro capítulo deste livro, Um pouco de História, Origem e Expansão do Português, vimos um pouco da história externa da língua portuguesa, ao estudar sua formação como língua românica e sua difusão pelas terras descobertas pelos portugueses, e vimos alguns detalhes de sua história interna quando estudamos as propriedades linguísticas de textos de diferentes épocas. Tudo isso deve ter dado a ideia de que a variação diacrônica da língua se dá sempre num espaço de séculos. Nem sempre é assim. A variação diacrônica é às vezes percebida comparando gerações. Por exemplo, todos nós conhecemos gírias que, embora compreensíveis, soam antigas, e também é comum o caso de gírias compreensíveis somente aos mais velhos ou aos mais novos. Assim, muitos paulistas de hoje simplesmente não compreendem a expressão estar de bonde, que no contexto do namoro à antiga significava estar com a namorada. Ao mesmo campo semântico do namoro e de outros tempos, pertencia também o substantivo footing, que indica a prática dos adolescentes de passear a pé, em grupo, em local público, para ver adolescentes do outro sexo e ser visto por eles ou elas. E para ficar no capítulo do namoro, muitos pais que tinham filhos adolescentes na década de 1990 tiveram sérias dificuldades para entender o significado do verbo ficar, que representava um modo de relacionar-se com o sexo oposto estranho à sua experiência. Embora seja mais comum encontrar inovações na gíria e em outras áreas do léxico, é possível encontrá-las também no domínio da gramática e em outras variedades da fala ou da escrita. As construções
Daruma de Sonso e Daruma de Jânio Quadros soavam estranhas quando apareceram há cerca de meio século. Uma variante mais familiar, mas não exatamente equivalente, era então bancar o sonso, fazer-se de sonso, agir como Jânio Quadros. Hoje, dar uma de é de uso corrente na fala coloquial, e haveria muito a dizer sobre os matizes de sentido que transmite. Mais recentemente, outra construção sintática: amanhã vamos estar mandando seu cartão para o endereço que o senhor acaba de indicar, chamou a atenção de muitos profissionais da linguagem, professores, jornalistas, escritores, gramáticos e outros. Sobre essa construção, já se disse de tudo. Ela é desnecessária, que ela é indispensável, que ela foi criada pelas telefonistas do telemarketing, que ela já existia na Idade Média, que é mais um estrangeirismo, pois foi criada por imitação do inglês, que é uma construção vernácula inteiramente previsível do português do Brasil. Aqui interessa simplesmente apontá-la como uma construção que se tornou corrente nos últimos anos, ou seja, um fato de variação diacrônica, que percebemos sem voltar ao passado. Um caso muito particular de variação diacrônica é a gramaticalização, isso é, o processo pelo qual uma palavra de sentido pleno assume funções gramaticais. Um exemplo clássico de gramaticalização em português é a formação do pronome você. Como todos sabem, essa palavra remota a vossa mercê, via vós-mercê. Era na origem da expressão de tratamento como Vossa Majestade ou Vossa Excelência. Hoje é um pronome pessoal e nessa função suplantou o antigo pronome da segunda pessoa tu, numa grande área do território brasileiro. O processo inverso à gramaticalização é a lexicalização. Este último processo acontece, por exemplo, quando dizemos que um trabalho apresenta vários senões, ou quando pedimos que alguém deixe de entretantos e passe aos finalmentes. Como todos sabem, entretantos é geralmente uma conjunção e finalmente é geralmente um advérbio, mas no uso que estamos descrevendo aqui, essas palavras significam respectivamente descrições, considerações, ressalvas e conclusões, decisões. Essas palavras foram transformadas em substantivos que indicam as fases de um debate, como mostra, de resto, a aplicação do artigo e a desinência do plural. Seja como for, convém pensar na língua não como uma forma que foi estabelecida em caráter definitivo em algum momento do passado, quem sabe por decisão de uma assembleia de sábios, mas sim como uma realidade dinâmica, que está por natureza em constante mudança. Não só a língua que falamos hoje é o resultado de muitas inovações ocorridas em épocas diferentes. Na fala que falamos hoje, convivem palavras e construções que remontam a épocas diferentes. Às vezes, o uso de uma língua mais antiga torna-se a opção mais ou menos consciente de alguns falantes ou escritores. Foi essa a opção de escritores como Euclides da Cunha e Alberto de Oliveira, que recorreram em suas obras a uma sintaxe e a um vocabulário inspirado em autores portugueses que haviam vivido 2 ou 3 séculos antes, como uma forma de enriquecer seu próprio estilo. Talvez porque sempre recorrem a exemplos buscados nos grandes escritores, os gramáticos também tendem a construir representações da língua que apresentam uma defasagem considerável em relação ao uso corrente. Independente disso tudo, a língua muda. Aqui ele vai mostrar um exemplo. Antologia, anúncios na imprensa. Para dar uma ideia de como o PB mudou, PB português brasileiro, tá? Para dar uma ideia de como o PB mudou nos últimos 200 anos, vale a pena ler estes 2 anúncios do século XIX. Muito do que eles dizem só faz sentido no contexto em que foram escritos. Por isso, se quisermos compreendê-los mais completamente, teremos que recuperar um contexto diferente do nosso, o do Brasil escravagista. Além de nos trazerem importantes informações históricas sobre a época em que foram escritos, anúncios como esses nos dão também muitas informações sobre a língua da época, e é principalmente a esse aspecto que daremos atenção aqui. Então esse é o primeiro trecho que a gente vai ler. São Paulo, 1830. Ontem pela manhã se me enviou um negro do gentil de Guiné.
muito boçal e trajado à maneira dos que vêm em comboio, e se me disse, foi pegado, vagando como perdido. Por intérprete, apenas pude colher que ainda não era batizado, e que, saindo a lenha, se perdeu. Queira, portanto, vossa... não sei que pronome de tratamento é esse. Vossa mercê, não sei, inserir este anúncio em sua folha, a fim de aparecer dono, sobre o que declaro que, se não aparecer por 15 dias contados da publicação da folha, hei de remetê-lo à provedoria dos resíduos, a quem pertence o conhecimento das coisas de que se conhece o dono. São Paulo, 9 de abril de 1830. O juiz da paz suplente da freguesia da Sé, José da Silva Merciana. Esse texto exemplifica um tipo de anúncio que se publicou fartamente em todos os jornais do país até ser abolido o regime escravocrata. Nele, informa-se a captura de um negro fugido, a fim de que o dono possa tomar as providências necessárias para recuperá-lo. Outro tipo de anúncio, ainda mais comum no período, era aquele em que o proprietário informava a fuga de escravos e prometia uma recompensa a quem os levasse de volta ou informasse seu paradeiro. Hoje, choca-nos a maneira como esses anúncios falam dos escravos. Eles são invariavelmente descritos pelas suas características físicas, com indicação de um genótipo. É para isso que se cita no anúncio acima a origem no gentio da Guiné, e uma atenção muito exata a traços como cicatrizes, idades, vestimenta e grau de aculturação. A necessidade de um intérprete mostra que o escravo não sabe falar português, e a qualificação de boçal indica, por sua vez, que ele não assimilou a cultura dos senhores e é possivelmente nativo da África. Choca mais ainda no texto verificar que um dos destinos possíveis para o escravo é a provedoria de resíduos, essa curiosa repartição pública que cuida das coisas e não se sabe o dono. Não poderia haver manifestação mais significativa do fato de que os escravos eram tratados como propriedades e coisas. Todos esses aspectos que nos chocam no início do século XXI fazem desse tipo de texto um importante material histórico sobre o qual haveria muito mais a dizer. A análise linguística do texto leva a resultados menos impressionantes, mas não menos significativos. Não podemos fazer vista grossa ao fato de que o anúncio foi redigido por um juiz e que é um exemplo típico da língua escrita. É então com a língua escrita de hoje que esse anúncio de 1830 precisa ser comparado, mais particularmente com os nossos classificados. As diferenças são consideráveis. Nele encontramos características dos gêneros jornalísticos, que hoje qualificamos como notícia, carta do leitor e comunicação/informação à praça. E a sintaxe do texto soa pesada, devido a um uso do clítico, que hoje seria evitado. Notem-se as construções como "se me enviou um negro" e "coisas de que não se sabe o dono". Na última delas, o pronome clítico é separado do verbo pela negação. Essas construções são conhecidas como apocínclise clássica, e como o nome indica, tem hoje um sabor arcaico e literário. A chance de que apareçam num jornal é nula. Sem ser incompreensível, o vocabulário do anúncio de 1830 soa antigo ou remete a situações que já não são familiares. Tome-se, por exemplo, a palavra comboio. A acepção que conta é conjunto de animais ou pessoas que se deslocam próximo um dos outros, demandando um mesmo destino. Numa evidente alusão ao fato de que os escravos chegavam acorrentados às terras brasileiras, a palavra boçal, que sobreviveu como expressão de xingamento, era na época um termo técnico que indicava um dos tantos estágios da aculturação dos escravos. Boçal designava um negro novo, o negro recém-chegado da África, que ainda não tinha aprendido a atuar no papel que lhe era reservado na sociedade brasileira. O oposto de boçal era ladino, que hoje qualifica o indivíduo cheio de manhas, mas na época indicava o escravo parcialmente aculturado. Muitas outras palavras presentes no anúncio, embora compreensíveis, não seriam hoje a opção óbvia num jornal. Em vez de trajado, colher, lenhar, a quem pertence o conhecimento das coisas, diríamos mais provavelmente vestido, apurar ou verificar,
cortar lenha e quem é competente para tratar das coisas. Vamos lá, continuando. Paranaguá, PR 1854. Esta nova loja de fazenda acaba de receber pelo vapor Maracanã o seguinte: Charles de Tolkien, leques de madrepérola e de marfim, bengalas de unicórnio, manteletes guarnecidas de filó e rendas de seda, paletós de caça ou casa e filó bordado para as senhoras e meninas, camisinhas inteiramente modernas, enfeitadas com rendas de sedas lavradas e de xadrez, nobreza furta cores e preta, tapetes para sofás, chapéus de sol, ditos de molas para a cabeça, toucados para as senhoras, grinalda francesas, camisas ditas, peitos para camisas, merinós cetins de cores, gravatinhas de Tolkien para as senhoras, panos de linho para lençóis com 10 palmos de largura, véus pretos, sarja espanhola e francesa. Além destas fazendas, encontra-se na mesma casa um extraordinário e variado sortimento de fazendas grossas e de gosto, chapéus e calçados para homens e senhoras e artigos de armarinho. 19 de dezembro, 22 de abril de 1854. Esse texto nos mostra, mais uma vez, que muita coisa mudou na linguagem publicitária, desde o século XXI até hoje. Como anúncio, ele nos parece hoje insuportavelmente longo. Aliás, a propaganda deixou a tempo de enumerar em seus textos os itens disponíveis para venda. Uma função que foi assumida pelos folders e catálogos, e que mesmo quando não dispensa de todo o texto escrito, recorre mais amplamente à imagem. As estratégias usadas para valorizar a mercadoria, a chegada do último vapor, o caráter absolutamente moderno das blusas, a procedência francesa ou espanhola de alguns artigos, o nome afrancesado de outros, isso tudo soa no mínimo démodé em nossos dias. Mas fixemo-nos mais atentamente na língua do texto. Só o dicionário nos salvará, se quisermos entender hoje o que é um chale ou uma gravatinha de Tolkien, uma nobreza furta-cor ou um merinó. Onde o anúncio fala em sarja, tapetes para sofás, paletós para senhoras, faríamos mais prosaicamente em brim, capas e casacos. O caso das camisinhas enfeitadas com renda de seda e dos chapéus de mola chega a ser hilariante, porque a palavra camisinha se especializou na última década para indicar os preservativos masculinos de borracha. Quem pensaria em enfeitá-los com renda de seda? E a ideia de adornar um chapéu com uma mola faz pensar em um chapéu que balança na cabeça de quem o usa. Na realidade, as molas de que fala o anúncio não passam de grampos que se usam para prender um chapéu mais leve ao cabelo, e as camisinhas são, como sugere a morfologia da palavra, camisas de formato pequeno, camisas para mulheres, isto é, blusas. Para quem pensa que a antiguidade da língua desse anúncio é só uma questão de léxico, uma surpresa. As palavras ditos e ditas estão em uso anafórico, isto é, tiram seu sentido de uma expressão que apareceu antes no anúncio. Recoloquemos nessas palavras em seu contexto para entender melhor. Chapéus de sol, ditos de mola para a cabeça. Grinaldas francesas, camisas ditas. Quem escreveu o anúncio usou ditos para não repetir chapéus e usou ditas para não repetir francesas. Trata-se de um uso que hoje só seriam admitido nas escrituras dos cartórios. Agora, variação diatópica. Por variação diatópica, do grego dia, através de topo, lugar, entendem-se as variações que uma mesma língua apresenta na dimensão do espaço quando é falada em diferentes regiões de um mesmo país ou em diferentes países. Português europeu e português do Brasil. Quando se fala da língua portuguesa como um modo, o estudo da variação diatópica leva, antes de mais nada, a comparar as variedades de português falados na Europa, Portugal, Madeiras, Açores, na África, Angola, Moçambique, Guiné, na América Latina, Brasil, e na Ásia, Goa, Macau e outras. Por razões históricas e políticas,
A maioria dos estudos feitos nesta linha tem procurado comparar as línguas das antigas colônias, inclusive o Brasil, com a língua de Portugal. Uma questão que surge frequentemente nesse contexto é se Portugal e as antigas colônias falam a mesma língua. Sentimentos nacionalistas ligados ao processo de descolonização levam a realçar as diferenças, como no caso do Brasil e dos países africanos, ao passo que as preocupações de distinguir de outros países vizinhos leva a valorizar as raízes portuguesas, como no caso de Timor-Leste. Obviamente, as diferenças entre o português do Brasil, PB, e os portugueses europeus, PE, são muitas. Lembremos de passagem as mais marcantes. Aqui. Bom. No domínio dos sons, o português europeu se caracteriza pelo enfraquecimento das sílabas pretônicas, pela pronúncia do R como vibrante, múltipla, pelo fato de que o L em posição final de sílaba tem pronúncia velarizada e não é substituído pela semivogal W. Ao contrário do português brasileiro, que perdeu quase por completo a sintaxe do português europeu, usa regularmente os pronomes clíticos, com diferenças importantes quanto à sua colocação, como mostra o fato sempre lembrado de que o português brasileiro, mas não em português europeu, é possível ter o clítico em primeira posição absoluta de frase, como no exemplo, me dá um cigarro. Temos também como efeito de enfraquecimento do sistema diclítico, o português brasileiro usa abundantemente a construção conhecida como objeto nulo, que o português europeu evita. O português europeu usa se como anafórico de expressões de tratamento. Senhor, doutor, esta carta é para si. Ao passo que o português brasileiro se repete a expressão de tratamento. Doutor, esta carta é para o senhor. O português europeu constrói as perífrases progressivas usando ao lado do verbo estar a preposição a mais o infinitivo, enquanto o português brasileiro usa estar mais gerúndio. Português europeu, não estou a perceber. Português brasileiro, não estou entendendo. Português europeu, exprime a condição usando o indicativo. Se eu sabia, eu vinha. Uma construção que em português brasileiro culto é discriminada. As diferenças de vocabulário são numerosas. Dizem respeito, em princípio, a todas as classes morfossintáticas. Verbos como aquecer, esquentar, arrefecer, esfriar, conduzir, guiar, reformar, aposentar. Adjetivos: parvo, bobo, nabo, que o feminino é naba, e é barbeiro, o feminino é barbeira, com o sentido de mau motorista. Giro, o feminino é gira. Legal, no sentido de que esta palavra assumiu há tempos na linguagem familiar. Castanho e marrom. E sobretudo substantivos. É esta última classe que pertence aos casos ligados a seguir, entre os quais não poderiam faltar os exemplos citados de comboio e rapariga. Aí aqui ele dá uma lista de substantivos do português europeu e português brasileiro, que eu vou ler. Grossista, atacadista. Cerveja de pressão, chopp. Paragem de ônibus, ponto ou parada de ônibus. Peão, pedestre. Plastilha elástica, goma de mascar, chiclete. Rapariga, moça. Reformado, aposentado. Sida, AIDS. Tira-cápsula, saca-rolha. Tubo de escape, escapamento. Lombo, filé mignon. Comboio, trem. Ecrã, telinha da televisão ou tela do cinema. Atendedor automático, secretária eletrônica. Carrinha, utilitário ou perua. Casa de banho, banheiro. Banheiro ou banheira, salva-vidas. O português brasileiro tem aceito uma série de empréstimos de origem americana para designar artefatos que o português europeu designa mediante palavras criadas no interior da própria língua. Um bom exemplo é a palavra brasileira freezer, que em português europeu é arca frigorífica. Nem eu sabia disso. Vamos lá. Uma diferença esquecida entre o português brasileiro e o português europeu: as colocações. Nem todas as diferenças entre o português europeu e o português brasileiro resultam do fato de que essas duas variedades têm repertório de palavras diferente. As expressões que seguem são formadas por palavras que existem tanto em português europeu como em português brasileiro.
O que muda é a possibilidade de usar juntas essas palavras numa ou noutra variedade. Indicar essas diferenças, que são conhecidas como diferenças de colocação, é uma parte importante do trabalho dos dicionaristas. Então, português europeu, feito um burro. Português europeu ou português brasileiro, teimoso como uma mula. E português brasileiro, que nem a mulher do piolho. Isso a gente não fala, mas tudo bem. Português europeu, como uma gralha. Português brasileiro ou português europeu, falar pelos cotovelos. Português brasileiro, mais que o homem da cobra. O primeiro é sempre português europeu, o do meio é sempre os dois e o terceiro é sempre português brasileiro, tá bom, gente? Pra não ter que ficar repetindo. Então, a troco de reza, comprar por uma pechincha na bacia das almas, por uma mixaria. A potes, chover a cântaros, canivetes. Como os trovões, feio de doer, como a mulher do guarda. Para além do estúpido, surdo como uma porta, feito um muro. Pescar o marido, arranjar um marido, fisgar o marido. Pela medida grande, apanhar, como cachorro sem dono. Como um pisco, comer, como um passarinho. Como um prego, dormir como uma pedra, como um gato de hotel. Mas afinal, o português do Brasil e o português europeu são duas línguas diferentes? A resposta a essa pergunta variaram ao longo do tempo. Os primeiros dialetólogos portugueses não hesitaram em tratar o português do Brasil como um dialeto. Os maiores filólogos brasileiros insistiram na profunda unidade das duas variedades. Ao contrário, muitos linguistas falam hoje em línguas diferentes. Não tentaremos dizer aqui quem tem razão por 3 motivos. A. Os interesses desses autores e os conceitos de língua que eles usaram são diferentes ou, como diriam os filósofos da ciência, incomensuráveis. B. Provavelmente todos esses autores estão certos nos seus respectivos pontos de vista. C. Neste livro, interessa-nos principalmente falar da variação diatópica que se observa no Brasil, no português do Brasil, tema dos próximos parágrafos. A variação regional do português do Brasil. Quando se fala de variação diatópica do português brasileiro, a primeira observação a fazer é que, se tomarmos como termos de comparação a variação regional das línguas falada na Europa, inclusive o português europeu, o Brasil fala uma língua muito uniforme em todo o seu território. A variação não afeta aspectos substanciais do sistema fonológico e sintático da língua. Assim, não admira que o gaúcho possa ser compreendido pelo amazonense ou o mato-grossense pelo nordestino. Seria, porém, um erro pensar que a variação regional simplesmente não existe. A melhor prova disso é que, com a boa margem de acerto, é possível adivinhar a procedência geográfica das pessoas pela maneira como falam, e já faz alguns séculos que certas variedades regionais foram claramente identificadas. Uma delas é o paulista. Também seria um erro concluir que, por ser relativamente uniforme do ponto de vista diatópico, o português brasileiro é uniforme sob outros aspectos, por exemplo, diastrástico ou diamésico, como veremos mais adiante. O boletim de ocorrência do Juiz de Fora, Francisco Lourenço de Almeida. O trecho que segue foi estudado pelo professor Gilvan Miller de Oliveira, em um trabalho sobre a história da língua portuguesa no Brasil meridional, e faz parte de um documento policial escrito em 1816 na cidade de Desterro, hoje Florianópolis. Encontramos pelas 11 horas mais ou menos da mesma noite na Rua do Vinagre, junto à porta de um tal Faial, bem de fronte da travessa que toma para a Rua Augusta, uns 8 vultos, 2 ou 3 dos quais com borretinas do uniforme de cavalaria de São Paulo, ao presente destacado pela vossa senhoria. Os mais vestidos de ponche com chapéus desabados, os quais fomos reconhecer da parte da justiça, como era da nossa obrigação, declarando serem soldados do regime de São Paulo, como com efeito irão e se conhecerão pela diferença e singularidade da sua voz e pronúncia, que ali se acha, vão com licença do seu tenente-coronel comandante. São Paulo foi a capital de uma extensa região ao sul do Brasil, a qual se
emanciparam, uma depois da outra, as regiões cujos correspondem ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foi também um entreposto importante no fornecimento de charques e muares, usado nas lavras de ouros e pedrarias de Minas Gerais. Nessas circunstâncias, não estranha que alguns soldados paulistas estivessem em desterro em 1815 sem o conhecimento de seu superior, quando foram surpreendidos por uma ronda noturna da polícia local. Esse documento interessa a história de portugueses brasileiros pela clareza com que mostra que, no fim do período colonial na região sul, o falar paulista era reconhecido como uma variedade bem caracterizada do português brasileiro. Vamos apontar em seguida alguns casos de variação diatópica do português brasileiro, mas antes são necessárias algumas advertências. Primeiro, Em primeiro lugar, não podemos esquecer que o Brasil tem sido e ainda é um país de grandes migrações internas. Não faz muito tempo que a agricultura conquistou a região do Cerrado e algumas áreas da Amazônia que, até então, eram consideradas não cultiváveis ou só eram lembradas pela extração de madeira. Os agentes dessa ocupação são colonos do Sudeste e do Sul. Anteriores a isso, já mencionadas as grandes migrações de nordestinos ocasionadas pelo crescimento da construção civil em São Paulo, pela construção de Brasília nas décadas de 1950 e 60, e mais antigamente ainda, no final do século XIX, pelo ciclo da borracha. Tudo isso dá à variação diatópica do português brasileiro um dinamismo que falta em outros países, e é comum encontrar em regiões que receberam fortes contingentes de migrações internas variedades linguísticas de procedências diferentes, entre as quais acabam se criando diferenças de status e de prestígio. Representações recíprocas dos falares recíprocas de falares brasileiros. É próprio da caricatura carregar em alguns traços da pessoa que retrata, produzindo assim uma imagem propositalmente distorcida. Uma caricatura é, por definição, uma representação infiel e, nesse sentido, desrespeitosa do objeto retratado. Não admira, assim, que a ideia da caricatura seja evocada nesse trecho, em que a linguista Adair Palacios fala, em tom de desabafo, sobre a maneira como são representados no sul do país as variedades de português faladas no Nordeste. Quando se quer caricaturar o dialeto nordestino, especialmente em programas humorísticos de rádio e TV, observa-se a aplicação da regra do abaixamento das vogais, a inserção de itens lexicais típicos como aperreado, bichinho, oxente, e ainda uma curva de entonação final descendente e prolongada do tipo foi não. Tomadas essas providências, tem-se a impressão de caracterizar bem a fala do Nordeste. Só que essa caracterização soa tão artificial aos ouvidos do falante daquele dialeto como autêntica aos ouvidos dos imitadores. Quem escreve é uma cientista competente e respeitada, que dedicou boa parte da vida aos estudos das línguas indígenas em sua região. Seu desabafo nos faz lembrar que há muito mais riqueza e variedade nas falas nordestinas do que imagina a maioria das pessoas que vivem no Sul. Querer enquadrar à força todas essas variedades numa mesma descrição é, mal comparando, tão incorreto como chamar todo nordestino de baiano. Infelizmente, essa imagem distorcida da realidade linguística regional, não só do Nordeste, é aquela que prevalece nos grandes meios de comunicação, particularmente na televisão. Isso se aplica não só aos programas humorísticos, mas também às novelas, mesmo quando são montadas com grande investimento de recursos e com a preocupação de reproduzir corretamente o ambiente físico e as características da época. Nem sempre é fácil separar o que é diatópico do que é diastrático, diferentes camadas sociais, por exemplo. O que queremos dizer com isso é que, como regra geral, os traços tipicamente regionais aparecem com mais nitidez nas falas mais informais, as mesmas que permitem o uso da variedade não padrão. Em contextos mais formais, os falantes tendem a seguir uma norma que pode ultrapassar o estritamente regional. Vale como exemplo a tendência da escola para reprimir o uso do chamado R caipira na região central do estado de São Paulo, onde essa pronúncia ainda é corrente,
na comunicação informal. E lembre-se, por fim, que entre as obras em que baseamos nossa lista de fenômenos linguísticos regionais, são mais frequentes aquelas que estudam o dialeto de uma determinada localidade do que aquelas que delimitam com precisão a área em que ocorre um determinado fenômeno linguístico. Tome-se como único exemplo um livro que marcou a época com mérito indiscutíveis, o dialeto caipira na região de Piracicaba, de Ada Natal Rodrigues. Esse livro faz uma análise cuidadosa e à sua maneira completa da fala de um município do estado de São Paulo, que era então considerado uma espécie de capital do dialeto caipira. Mas não se preocupe em delimitar as áreas não necessariamente coincidentes em que prevalecem os diferentes traços do dialeto caipira. O R retroflexo, a troca de I por J, a queda do R final por substantivos, o verbo e etc. Dialeto caipira. A imagem do caipira costuma ser associada ao modo de falar, caracterizado principalmente pelo R retroflexo, pela queda do R em fins de palavra, começar por começar, querer por querer, pela queda do L em fim de palavras, ou sua pronúncia com R retroflexo, e pela pronúncia como R retroflexo do L em fins da sílaba, animar ou animar por animal, voltar ou por voltar e etc. Vale lembrar também que os caipiras não estão presentes apenas no interior do estado de São Paulo, mas também no norte do Paraná e em boa parte de Minas Gerais. Além do jeito de falar, o caipira também evoca todo um imaginário sobre a vida do campo e uma cultura musical muito rica que goza há algum tempo de projeção nacional. Trata-se das modas de viola ou música sertaneja ou ainda música raiz. São músicas que tratam da vida no campo, de amor e de causos. Um exemplo é a música Couro de Boi, de Ted Vieira e Palmeira, que já foi gravada nas vozes de Tunique Tinoco, Sérgio Reis e outros. Aí ele coloca a letra da música. Couro de Boi. Conheço um velho ditado desde os tempos dos zagais. Um pai trata... Esperei a moto passar. Um pai trata desfio não trata um pai. Sentiu o peso dos anos sem poder mais trabalhar. Um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você mande o velho embora, se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta onde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos que aquela cena assistiu. Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro chorando ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, cortou o couro no meio pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: Para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: Um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Esse metade do couro vou dar para o senhor levar. Feita todas essas ressalvas, podemos citar agora alguns fatos que costumam ser lembrados como exemplos de variação diatópica do português brasileiro. Como seria de esperar, muitos desses fenômenos dizem a respeito ao léxico do qual encontramos, no mínimo, as seguintes situações. A mesma realidade é expressa conforme a região por palavras diferentes. Lanternagem, funilaria, macaxeira, aipim, mandioca, negócio, venda, geleia de frutas, chimia. As duas variedades regionais têm palavras com a mesma forma, mas com sentidos diferentes. Quitanda, em geral mercearia, tenda, e em Minas Gerais é um conjunto de iguaria, doces e salgadas feitas com uma massa de farinha. Feira é, em geral, uma reunião de vendedores. Na região norte, é uma sacola em que se transportam gêneros. Vocabulário amazônico. A região amazônica é muito conhecida por suas riquezas naturais, pela sua biodiversidade. É também nessa região que encontramos o maior número de povos indígenas.
Mas a região amazônica também apresenta uma enorme riqueza folclórica e com um grande número de personagens e histórias populares. Nos livros organizados por Simões e Golder, foram coletadas algumas dessas histórias relativas à Amazônia paraense. Elas estão permeadas de vozes de origem indígena, mas também de vozes de origem portuguesa, que podem soar um pouco antiga. Isso se deve à forma como transcorreu a ocupação da região. A presença indígena sempre foi uma constante, e a assimilação das palavras desses povos não poderia deixar de ocorrer. Contudo, Belém, por exemplo, recebeu contingentes de açorianos a partir de 1677. Além disso, em Belém, capital da então província do Grão-Pará, encontrava-se como governador ninguém menos que Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, o que fez com que essa região fosse muito tempo pró-Portugal. A partir de 1877, com o ciclo da borracha, aproximadamente 300 mil nordestinos migraram para lá. Tudo isso contribuiu para que a região amazônica guardasse em seu vocabulário o mesmo que se recontam suas lendas e mitos, palavras originárias de várias fontes, desde o elemento claramente indígena até um português arcaizante, passando por criações e usos regionais. A amostra a seguir, baseada principalmente em Oliveira 2001, traz um pouco dessa diversidade. A torá, espécie de utensílio utilizado para transporte de farinha, frutas e legumes e outros gêneros de alimento. Bamburrada, repleta, cheia. Bilha, moringa, pequena moringa de barro com gargalo estreito destinada a guardar a água a ser consumida. Bobó, pulmão. Carimbé, mingau feito de farinha fina. Catombão, saliência disforme de grande proporção, que se forma nas costas. Corcunda. Correira, os restos da mandioca que, por serem muito grossos, não passam na peneira, destinados ao preparo de um mingau chamado carimã. Fute, diabo, gito, pequeno. Madeira, pênis, o mesmo que espada. Chapuleta, vergalho. Marmota, aparição sobrenatural. Pode também significar ação engraçada, performatizada por alguém. Mina, porção, grande quantidade de. Mutuã, caça, animal caçado. Pitiu, cheiro forte e enjoativo. Porronca, cigarro feito pelo próprio fumante, que coloca uma pequena porção de fumo sobre papelote ou folha seca. Depois de enrolado, como se fosse um cigarro, está pronto para ser queimado em uma das extremidades. Vaticano, grande embarcação fluvial a vapor. Fixemo-nos, porém, nos fatos de ordem fonológica e morfossintática. O caráter regional das variedades do português brasileiro é marcado, entre outros, pelos seguintes traços de pronúncia. Palatização de S e Z nas finais de sílabas e de palavras. Mais, pronunciados mais. Rapaz, pronunciado rapaz. E outros. Área, marca registrada da fala carioca, mais encontrável de fato no Espírito Santo, em algumas regiões de Minas Gerais e em certos falários do Pará, do Amazonas e também do Pernambuco. Realização de S final como H, mais, pronunciado marcha. Área, região do Nordeste do Rio de Janeiro. Realização de V e Z como H em início de palavras. Vamos, pronunciados ramos. Gente, pronunciado, eu não sei como é que se pronuncia isso. Zente, não sei. Áreas, regiões do Nordeste, principalmente no Ceará. Diferentes realizações do R, o R de carro. Apical, pronúncia na região Sul, churrasco, espeto corrido, chimarrão, na voz do gaúcho. Uvular, na pronúncia do carioca. E fricativa velar surda no resto do país. Isso aqui, gente, é difícil de eu ler porque ele está dando para mim as transcrições fonéticas. E eu ainda não manjo muito de transcrição fonética. Isso é um nível muito avançado. A ausência da palatização de T e D antes de E e I. A palatização dente, pratinho, disco, pronunciados dente, pratinho, disco. É fenômeno generalizado em todo o território brasileiro.
com exceção do interior de São Paulo e da região sul, leite quente, pronunciado leite quente, não sei. Encontrado também em regiões do Pernambuco, do Ceará, do Maranhão e do Piauí. Palatização de T, D, antes de A e O. Oito, muito, pronunciado oito, muito. Não, oito, muito. Áreas, regiões do Sertão, Pernambuco, Paraíba e Mato Grosso. Pronunciar O e E em final de palavra. Leite quente, pronunciado leite quente. Leite quente. Área, região sul e interior de São Paulo. A não ser nesta área, a oposição E e I se neutraliza em posição pós-tônica. Idem para o O e o U, entonação descendente. Abertura das vogais pré-tônicas. Descente, pronunciado descente. Área, Nordeste. Pronúncia retroflexa do R, exemplo, porta, pronunciado porta. Área. Essa pronúncia é uma das características do dialeto caipira, que costuma ser associado à região não costeira de colonização mais antiga em São Paulo. A pronúncia retroflexa do R, como de resto muitas outras características do dialeto caipira, alcançam de fato algumas regiões do sul de Minas Gerais, do Mato Grosso, do norte do Paraná, de Goiás e de Tocantins. A mesma pronúncia é dada no dialeto caipira ao primeiro L de álcool e ao L de sol e de animal. Pronúncia como U ou U do L que fecha a sílaba. A primeira pronúncia é generalizada pelo Brasil afora, o que leva à confusão de palavras como mal e mal, e a grafia errada como alto-falante e automóvel. A segunda pronúncia é encontrada no sul. Outros falares regionais, entre eles o dialeto caipira, apresentam uma terceira alternativa de pronúncia, que é a queda pura e simples do L final. Queda do R final dos infinitivos verbais. Queda do R final dos substantivos andar, lugar, flor, morador, pronunciadas respectivamente andar, lugar, flor e morador. Flor nunca vi, morador é fácil. Áreas, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Pronúncia do fonema... Não lembro que som que é esse. Áreas, na região do dialeto caipira e em muitas outras, a pronúncia é... Filho, fio, milho, mio. Nessas regiões, uma reação de hipercorreção leva eventualmente a pronunciar desentupidor de pia como desentupidor de pilha. Em outras regiões, parte do Nordeste, a pronúncia é L, mulher, pronunciado mulher. Acho que é mulher. Observem-se ainda os seguintes fatos de caráter morfossintático. Uso ou omissão dos artigos definidos antes de nome próprio dos nomes dos parentescos. O assunto de que mais se falou na casa de manhinha da mãe foi o casamento do Luiz. Área. A omissão se dá acima da iglossosa da nascente. Assim podemos chamar a linha que liga a foz do rio Macuri, entre a Bahia e o Espírito Santo, e a cidade de Mato Grosso, na divisa com a Bolívia. O uso de tu e você como pronomes de segunda pessoa. Há no total, em português brasileiro, 3 formas de expressar a segunda pessoa. Pronome tu mais o verbo de segunda pessoa, por exemplo, tu és ou tu vais. 2. O pronome tu mais o verbo de terceira pessoa, tu é ou tu vai. 3. O pronome você e o verbo de terceira pessoa, você é e você vai. Uma ou outra das duas primeiras soluções prevalece conforme a região nos 3 estados da região sul. Na fala carioca, encontramos a segunda e a terceira. Nas regiões norte e nordeste, também encontramos a primeira e a segunda. A solução com você mais o verbo na terceira pessoa prevalece no restante do país. Tendência a omitir o pronome reflexivo com verbos pronominais. Já tinha acontecido antes, por isso não preocupei, em vez de me preocupei. Área. Este fenômeno está ampliando em sua área a partir de Minas Gerais. A lista de fenômenos que acabamos de apresentar é incompleta. Haveria muito mais coisas a estudar, sobretudo no campo da sintaxe, do léxico e da fraseologia.
E aqui o máximo que podemos fazer é deixar claro que o nosso levantamento não vai além de um pequeno conjunto de fatos sempre lembrados. Do resto, o leitor terá notado que, ao tratar da localização e a extensão dos fenômenos lembrados, o fizemos de maneira muito imprecisa. Como a maioria dos trabalhos que tratam da variação diatópica, não delimitamos com clareza a área geográfica dos fenômenos considerados. Seria desejável ir além, mas infelizmente a localização exata dos vários fenômenos que caracterizam variedades regionais de português brasileiro depende ainda de um esforço considerável de pesquisa coletiva. O Atlas Linguístico do Português do Brasil. Demarcar a área em que acontece um determinado fenômeno linguístico, traçar no mapa as isoglossas, isso é, as divisas das áreas em que a língua é uniforme com respeito a determinado fenômeno, e comparar a estação geográfica dos vários fenômenos são tarefas que fazem parte de um programa bem mais ambicioso, a elaboração do Atlas Linguístico. Um Atlas Linguístico tem, além disso, o objetivo de delimitar as variedades regionais de uma língua, localizando suas divisas ao longo das principais isoglosas. Para algumas línguas europeias, existem atlas que dão conta de sua variação em todo o território em que são faladas. É o caso, por exemplo, do francês, que ganhou seu primeiro atlas no início do século XX. Para a Península Ibérica, chegou a ser feito in loco todo o trabalho de pesquisa necessário para a elaboração do ALPI, Atlas Linguístico da Península Ibérica, que abrangerá inclusive o português e o galego, mas a elaboração do ALPI sofreu muito precalço. Somente o primeiro volume foi publicado e a continuação do trabalho precisou ser assumida por uma universidade canadense. O primeiro mapa das variedades de português brasileiro. Na primeira metade do século XX, apareceram no Brasil vários trabalhos que tratavam de uma variedade regional específica do português brasileiro, o dialeto caipira de Amadeu Amaral, o linguajar carioca de Antenor Nascentes, a linguagem dos cantadores de Clóvis Montes, a língua do Nordeste de Mário Marroquim, alguns aspectos da fonética sul-rio-grandense de Eupídio Ferreira Paz, o falador mineiro e os estudos de dialética portuguesa, de J.A. Teixeira. Foi numa dessas obras, a de Nascentes, que apareceu primeiro o mapa das variedades regionais de português brasileiro em que temos conhecimento. No contexto do livro, o mapa visava apenas a localizar geograficamente o carioca, distinguindo como uma variedade do fluminense, mas nem por isso o mapa é pobre em surpresas. Nota-se que há a separação principal entre norte e sul, estabelecida por uma linha, ou mais precisamente uma faixa, que vai, de acordo com o Antenor Nascentes, da foz do rio Macuri, entre o Espírito Santo e a Bahia, até a cidade de Mato Grosso, no estado do mesmo nome, passando cerca de Teófilo Otoni, Minas Novas, Bocaiúva, Pirapora, Serra da Mata da Corda, Carmo de Parnaíba, Rio Mar, Rio São Marcos, Arrependidos, Santa Luzia, Pirenópolis, Rio das Almas, Pilar, Foz dos Rios Araés, Cuiabá e Mato Grosso. As características da fala que justificam a divisão são a pronúncia dos vogais protônicas, abertas ao norte e fechadas ao sul, e a cadência. Os nomes de algumas variedades linguísticas evocam nomes de estados, mas as áreas dos dialetos não coincidem com o território desses estados. O amazonense é falado no Amazonas, no Pará e no Acre. O baiano, o fluminense e o sulista ocupam grande área de Minas Gerais, restringindo o mineiro ao centro do estado e outros. Há no centro do país uma grande área, aproximadamente do tamanho da França, qualificada como incaracterística, e não se fazem distinções no interior do sulista e do nordestino. Se Nascente o fizesse hoje, o mapa seria com certeza muito diferente. As informações que temos desmentem a uniformidade do nordestino e do sulista, e o fenômeno que ele chamou intuitivamente de cadência seria provavelmente explicado em termos mais exatos, por exemplo, como uma diferença no modo de obter isocronia na fala. Mas o que realmente tornou desatualizado o mapa de Nascentes foram as profundas mudanças ocorridas no país.
Hoje, outros pontos de referência seriam usados para traçar a linha Mar-Curi-Mato Grosso, que passa a poucos quilômetros de Brasília. Não há mais territórios incaracterísticos, mas sim territórios que sofreram rápidas transformações e foram alvos de uma migração interna, às vezes descontroladas. Algumas das divisórias traçadas por nascentes coincidem com divisas dos novos estados do Tocantins e Mato Grosso do Sul, e não é de se surpreender que assim seja. Esses novos estados são diferentes de Mato Grosso e Goiás, não só por suas características físicas, mas por razões de colonização, história e cultura. Não é absurdo pensar que alguma dessas diferenças tenham tido reflexo na linguagem e que Antenor Nascente, que percorreu o Brasil do Oiapoque ao Chuí, do Recife a Cuiabá, pesquisando as diferenças de fala, tenha percebido tudo isso. Seja como for, a divisão proposta por Nascentes continua sendo um marco na história linguística do Brasil. Por ter fornecido um diagnóstico importante da geografia do português brasileiro nos anos de 1950, e 2, por ser ao mesmo tempo abrangente e clara, e 3, porque faz germinar a ideia de um atlas linguístico brasileiro. No Brasil, a ideia de um atlas linguístico de abrangência nacional foi cogitada pela primeira vez em 1922, quando o filólogo Antenor Nascentes lançou o livro O Linguajar Carioca. A ideia reaparece na segunda edição do mesmo livro, em 1953. Trabalhando com recursos da época, ou seja, fazendo do ouvido e da memória seus principais instrumentos e recolhendo informações de maneiras impressionista em viagens pelo Brasil, Antenor Nascentes separou no Brasil dois grandes grupos de falares, os do norte, compreendendo o amazônico, nordestino, e os do sul, compreendendo o baiano, mineiro, fluminense e o sulista. Segundo Nascentes, a principal divisão justifica-se por dois critérios: a cadência, e 2, a existência das protônicas abertas em vocábulos que não sejam diminutivos nem advérbios em mente. O projeto de um atlas linguístico brasileiro é, portanto, antigo e sempre foi considerado prioritário pelos linguistas brasileiros, mas esbarrou em dificuldades de organização e, sobretudo, de custos. Para elaborar um atlas linguístico, é preciso estabelecer no território a ser estudado uma rede de pontos, em cada um dos quais as várias características das linguagens que os atlas pretendem representar serão pesquisadas mediante entrevistas à população. É fácil imaginar os custos de deslocar equipes de pesquisadores que deveriam realizar suas entrevistas em milhares de pontos do território nacional. Diante das dificuldades, em um atlas linguístico para o Brasil como todo, o que prevaleceu na segunda metade do século passado em matéria de geografia linguística foram os atlas regionais. Entre 1960 e 2002 foram publicados os seguintes: Atlas prévios dos falares baianos, Esboços de um Atlas Linguísticos de Minas Gerais, Atlas Linguísticos de Paraíba, Atlas Linguísticos de Sergipe, Atlas Linguísticos do Paraná, Atlas Linguísticos e Etnológicos da região Sul. Elaborados por equipes diferentes, num período de mais de 40 anos, esses atlas não procuram responder de maneira exata as mesmas perguntas. Por exemplo, os últimos mostram a preocupação de associar a descrição linguística à descrição da cultura da região, e não usa exatamente as mesmas metodologias. São, contudo, as fontes mais importantes de que dispomos para visualizar a distribuição regional de muitos fenômenos linguísticos, e trazem informações altamente confiáveis e às vezes surpreendentes para o tipo de problemas que se propuseram a equacionar. Hoje, a ideia de um atlas linguístico de abrangência nacional está mais viva do que nunca. Essa iniciativa foi relançada com toda a força no seminário Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística do Brasil, realizado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, em novembro de 1996. Nesse seminário, que contou com a participação de dialetólogos brasileiros ligados aos principais projetos de atlas linguísticos regionais e de dialetólogos estrangeiros interessados na geolinguística das línguas românicas, foi lançado o projeto ALIB, que tem por objetivo descrever a realidade linguística do Brasil no que tange a língua portuguesa, com enfoque prioritário na identificação de diferenças diatópicas, fônicas, morfossintáticas e léxico-semânticas. A elaboração de atlas linguísticos conta hoje com um aliado poderoso, a informática. Há equipes de linguistas
trabalhando na elaboração de atlas desse tipo nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. E qualquer pessoa pode informar-se detalhadamente sobre o andamento dos trabalhos do projeto Alib, acessando o site www.alib.kit.net. Aliás, foi nesse site que encontramos muitas das informações apresentadas nesta sessão. Aqui ele vai mostrar ainda mais um pouquinho. Pera aí, falta mais um pouco para acabar, gente. Tá acabando. O Atlas Prévio dos Falares Baianos. O primeiro atlas linguístico publicado no Brasil é o Atlas Prévio dos Falares Baianos, de Nelson Rossi. Veio a público em 1964 pelo Instituto Nacional do Livro, como resultado de uma pesquisa de vários anos que envolveu uma equipe de 25 pesquisadores. Compõe-se de um livro de introdução e de cerca de 200 mapas de grande formato que descrevem a realidade linguística do território estudado. O Atlas de Nelson Rossi refere-se ao estado da Bahia, e não propriamente ao conjunto dos dialetos baianos, que, de acordo com as observações feitas alguns anos antes por Antenor Nascentes, são falados não só naquele estado, mas também no norte de Minas Gerais, Tocantins e Alagoas. Para mapear linguisticamente a área estudada, Nelson Rossi e sua equipe selecionaram, evitando os grandes centros, um total de 50 pontos a serem pesquisados, povoados, vilas e cidades distribuídas de modo a representar todas as áreas fisiográficas do estado: Sertão do São Francisco, Nordeste, Litoral Norte, Recôncavo, Zona do Cacau e outras. Nesses pontos, os pesquisadores realizavam entrevistas cujo objetivo era conhecer as denominações para certas realidades. Por exemplo, os entrevistados deveriam dizer como é chamado o boi de cor branca e preta, e deram respostas como pintado, maringa, pavanês, mestiço, tingido, tinto, chuviscado, mouro, couro de raposa, raposado, lavrado, pampo, malhado, manchado, chitado e borralho. O Atlas é extremamente cuidadoso no registrar pequenas diferenças de pronúncia, distinguindo, por exemplo, as pronúncias... eu não sei o que é isso, não. O Atlas de Nelson Rossi reserva a seus leitores uma série de surpresas. Por exemplo, na carta dedicada aos nomes populares para óculos, é possível encontrar formas parecidas com piscenet, que remonta à palavra francesa pince-nez, e luneta, que na língua padrão descreve um tipo pequeno de telescópio. Na carta dedicada aos agasalhos de inverno, é possível encontrar as denominações cachinet, cachecol, fichu e boa, que remontam ao francês cachinês, cachecol, fichu e boa. Não sei falar em francês, tá, gente? Desculpa. Reproduzimos a seguir as informações da Carta 65, uma das mais regulares, que traz as denominações da galinha da Angola. Alguns detalhes fonéticos foram otimizados para maior visualização do mapa. Aí ele traz um mapa onde nós temos partes da Bahia, e aí nós temos pessoas que chamam a galinha de Angola de cocá, de Guiné, de caqué, de saquê, de quen-quen, de galinha da Angola e de conquen. Algumas amostras de um dialeto de transição, português/espanhol. Quando se fala de transição entre português e espanhol, as pessoas pensam imediatamente no portunhol, que é a distorção deliberada mediante a qual os falantes de uma das duas línguas tentam aproximar-se uma da outra. Portunhol não é, nesse sentido, o vernáculo de ninguém. Há, contudo, na região noroeste do Uruguai, alguns falares vernaculares que combinam traços das duas línguas ibéricas. Esses falares são conhecidos localmente como carimbão, baçanho ou simplesmente brasileiro. Nessa região foi sempre muito forte a penetração de brasileiros vindo de Rio Grande do Sul, e ela foi a última a receber colonos uruguaios. No final da década de 80, o linguístico uruguaio Adolfo Elizancin e seus colaboradores descreveram algumas dessas variedades. Do material que ele levantou na época, transcrevemos o trecho que segue, no qual o entrevistado, um adolescente,
explica como ajuda o pai no trabalho do campo. Ixi, gente. Ele mostra aqui o texto fonético, que eu não vou ler, porque eu não sei ler muito bem. E mostra o texto normal. Eu vou pôr para vocês nos slides, aí vocês olham, tá bom? Eu vou ler o modo normal. Depois que chego da escola, vou para o campo ajudar meu pai. Ajuda a recorrer campo. Isso, ponho alambrado, alambramos, ajudo ele a alambrar. Depois, quando morre algum animal, ajudo ele a courear e chegamos para a estância. E depois trazemos as vacas que recém deram cria para ordenhar. E depois trazemos os terneiros para as casas para outro dia de manhã ordenhar. Deixamos ao leitor a tarefa de confirmar que a gramática desse dialeto, assim como muitos traços de sua fonética, é portuguesa. Aí ele termina, aí ele vai começar a variação diastrástica, mas tipo o texto, o xerox que eu tenho, ele termina logo aqui. Essa parte da variação diastrástica, ó, tanto tipo o mapinha que eu falei da galinha de Angola aqui é o mesmo aqui, certo? Então, as outras duas partes, que é a variação diastrástica e a última variação, que é a diamésica, fica para esse outro texto que eu não vou fazer a leitura agora, tá bom? Eu vou parar o vídeo porque já está imensamente grande. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Vou deixar o link do meu Google Drive aqui embaixo. Você pode pegar esse texto em PDF para ler e usar ele como quiser, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no meu canal que logo vai ter mais vídeos. E comente alguma coisa para mim.